O Livro dos Médiuns, vamos continuar nossos estudos. Nós estamos no capítulo 4 da primeira parte. E vamos ver agora o sistema otimista. Ao lado dos que nestes fenômenos unicamente veem a ação do demônio, estão outros que tão somente hão visto os bons espíritos. Supuseram que, estando liberta da matéria a alma, nenhum véu mais lhe encobre coisa alguma, devendo ela, portanto, possuir ciência e sabedoria supremas. Até hoje, muita gente pensa assim. Aliás, esses dois tópicos, o demonista e o otimista, que sempre vai estar prevalecendo. Então, tem aqueles sendo espírita ou não. Então, ou sendo adversário da doutrina espírita, ou não sendo adversário da doutrina espírita. O certo é que algumas pessoas veem nesse sistema demoníaco, só vê coisas ruins, só manifestação do mal. Independente do tipo de comunicação, independente de quem está gerenciando, só quer ver o mal. Por outro lado, existem estes que só veem os anjos, os bons espíritos, Deus, os santos. Então, as duas situações são muito complexas. E realmente, em determinadas religiões não espíritas, tende a haver que aqueles espíritos que se manifestam na sua igreja, no seu templo, ou são só bons ou são só maus. Depende da ideologia de cada tipo de templo ou de segmento religioso. Tudo isso é importante que a gente tenha em mente, que é perigoso, que nós temos que saber que as comunicações espirituais são de acordo com a pessoa, com o médium, com o momento, com o meio e com a necessidade daquela pessoa que está sendo o médium naquele momento e com o espírito que está reencarnando. Então, é sempre bom nós procurarmos entender que não vai existir só espírito bom se comunicando, também não vai existir só espírito mau se comunicando. O melhor termo a ser usado, na maioria das vezes, são espíritos doentes. Espíritos necessitados de amparo, de ajuda, de esclarecimento. Espíritos que estão no modo da ignorância por ignorarem que são espíritos, por ignorarem a vida espiritual, por ignorarem a sequência interminável dos processos evolutivos. Então, logicamente que essas pessoas, ao desencarnarem, se tornam aqueles espíritos problemas no mundo espiritual. Estão sempre criando um tipo de atrito, um atrito ou outro, para dificultarem a vida em todo o nosso sistema, em todo o nosso meio. A confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido para muitos a causa de não poucas decepções. Esses aprenderão à sua custa a desconfiar de certos espíritos quanto de certos homens. Então, Kardec já deixou aqui bem claro, ele não entrava em determinadas minúcias, em determinadas querelas, ele simplesmente deixava o fato para que as pessoas viessem a tomar consciência, tomar ciência e buscarem raciocinar sobre aquilo que estava acontecendo. Portanto, é extremamente útil e necessário que todos nós, ao depararmos com determinadas situações, tenhamos condições de entender, discernir e principalmente buscarmos estabelecer um ponto de comum acordo conosco mesmo e de concordância com aquilo que nós estudamos para sabermos discernir essas comunicações. Logicamente que tem pessoas que recebem muitas comunicações de bons espíritos, mas existem outras que só recebem na grande maioria das vezes, ou praticamente só comunicação de maus espíritos. E muitas pessoas existem, ainda em número muito maior, daquelas que recebem comunicações de espíritos que pensam estar encarnado, pensam como pensavam quando estavam encarnado e passam as informações tal qual pensavam quando estavam encarnado. Essa é a grande massa, a grande maioria. E, portanto, se eu acho que existe um boi verde e um espírito chega para mim falando que existe um boi verde, eu vou ficar muito feliz, está vendo? Ele concorda comigo, existe um boi verde, só que ninguém nunca viu. Então, eu estou sendo enganado e gostando de ser enganado e querendo ser enganado. Logicamente que a gente deu um exemplo muito simplório, mas as pessoas, quero dizer que são coisas absurdas que muitas das vezes os espíritos passam. E a gente coloca um exemplo que não tem nada a ver para não ferir certas suscetibilidades e principalmente as pessoas conseguirem entender
que nós não podemos ter uma fé cega, não podemos agir com a confiança totalmente desprovida da razão. Até porque o médium corre riscos quando as comunicações são passadas por espíritos de baixa condição evolutiva, de baixa condição de entendimento. Portanto, durante o processo de estudo da doutrina espírita, de comunicação mediúnica, aquelas pessoas que são médiuns e recebem as comunicações, quando eles não são amparados somente pelos bons espíritos, por os espíritos que têm um conhecimento de causa, e têm essas comunicações em local apropriado, por exemplo, deve ser sempre as comunicações feitas numa casa espírita, que é o local mais seguro para se obter o intercâmbio mediúnico, e numa sala apropriada a isso e exclusiva para isso. A sala mediúnica ela pode ser usada para passe e evangelização infantil. Fora isso, ela não deve ser utilizada, exceto uma outra atividade muito correlata com as atividades fins, que é a reunião mediúnica, a atividade mediúnica. Embora existam pessoas que acham que a sala de reunião mediúnica não deve ser usada para evangelização infantil, por causa das energias que alguns espíritos deixam ali dentro. Fica aí, não vou falar que sim nem que não, ela tem que ser exclusiva. Antônio Hermílio de Moraes, no livro Diálogo com as Sombras, se não estou enganado, ele cita as duas situações, passe, evangelização infantil e reunião mediúnica, porque muitas das vezes a casa é pequenininha, só tem mais uma sala para todas essas finalidades. Mas o ideal é que tenha a sala passe, vamos dizer, passe e a reunião mediúnica numa sala, evangelização infantil numa outra e a reunião pública numa outra ainda mais. E alguns casos, de uma casa pequena que não tenha muita estrutura, a evangelização infantil ser em horários diferentes daquela da reunião pública, o que traz um certo inconveniente com os pais que querem ir para a reunião pública e aí não tem onde deixar as crianças. Então, o bom é que tenha uma sala para a reunião pública, uma sala para evangelização infantil e outra sala para passe e outra sala para reunião mediúnica. Na impossibilidade, então, as salas podem ser multi-utilizadas, utilizadas para várias funções dentro dessas três possibilidades. O fato é que na sala onde se tem a reunião pública deve ser evitado a reunião mediúnica. Pode ter até o passe, mas deve ser evitada a reunião mediúnica. O importante, então, vamos refrisar aqui o objetivo desse tópico, é que a gente não tenha uma confiança cega, nós tenhamos a confiança raciocinada, nós tenhamos a certeza da comunicação dos espíritos, mas principalmente entender como esses espíritos se manifestam, como nós podemos interagir com eles, como nós podemos agir diante dos fatos mediúnicos e saber interpretar com segurança e sabedoria aquelas informações que eles nos trazem. Porque todo médium, toda casa espírita, toda reunião mediúnica está sujeito à comunicação dos bons espíritos, dos maus espíritos e dos espíritos atormentados, que é a grande maioria daqueles, ou também vamos dizer dos atormentados e dos ignorantes. Ignorantes não no sentido da brutalidade, da falta de cordialidade, mas ignorantes no sentido no sentido do entendimento que são espíritos que desconhecem a sua própria realidade espiritual, a sua própria realidade de seres transcendentes. Então, vamos ter muito cuidado com esses dois aspectos, não sermos pessimistas demais, achar que é tudo do espírito do mal, e nem ser otimista demais, achar que só os anjos estão se comunicando conosco pelos riscos físico e psíquico do médium e das consequências daquelas mensagens que serão passadas.